Após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a República Popular da China no ano de 1949. O arquiteto fundador da República Popular da China, Mao Tse-tung, governou o país da fundação da República até a sua morte em setembro de 1976. Ele executou uma reforma agrária radical, usando a violência e o terror para derrubar os latifundiários antes de tomar suas grandes propriedades e dividir entre os mais pobres. Ele tentou fechar a China ao comércio e erradicar a cultura tradicional chinesa. O governo de Mao foi marcado pela Segunda Guerra Sino-Japonesa e uma extensa guerra civil. Durante esse período, teve um cara chamado Deng Xiaoping que estudou na França em 1920, onde também se juntou ao Partido Comunista Chinês. Depois, em 1926, ele viajou para Moscou para estudar sobre a doutrina comunista e entender como aquilo funcionava. Ao retornar para a China, ele entrou no Exército Vermelho e ajudou a China durante vários momentos entre 1935 e 1962, como por exemplo na Longa Marcha, na Segunda Guerra Sino-Japonesa e também na Guerra Civil. Porém, durante a Revolução Cultural da China, ele foi expurgado por 2 vezes por Mao Tse-tung. Por que ele foi expurgado por 2 vezes? Porque ele, o Mao Tse-tung, tinha opiniões muito contrárias sobre o capitalismo e sobre a abertura da China. Enquanto Xiaoping queria uma China mais aberta, uma China mais próxima de outros países do mundo, Mao Tse-tung queria uma China mais fechada, uma China mais restrita. Então, em 1977, com a morte de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping foi readmitido no Partido Comunista Chinês. Em 1978, ele se tornou líder supremo da República Popular da China. No mesmo ano, em 1978, ele começou a reforma e a abertura da China. Ele criou a economia de mercado socialista, que é o modelo que hoje é utilizado na China, que basicamente é um híbrido entre o socialismo e o capitalismo. Até aquele momento, a China só produzia o suficiente para consumo interno e o que sobrava era redistribuído entre as próprias pessoas dentro da China. A partir da reforma que Xiaoping promoveu, esse excedente de produção poderia ser comercializado para fora do país. Num primeiro momento, aquilo funcionou, migrar a população majoritariamente rural para cidades e começar o processo de industrialização. Houve explosão econômica e na primeira metade dos anos 80 viriam os problemas de economia do mercado. Inflação, fome, desemprego, greves. Imagina uma população totalmente rural que sai do campo e de repente tem que trabalhar nas fábricas. Essa redução brusca na produção de alimentos das pessoas que saíram do campo e foram para a cidade iniciaram um déficit que na metade dos anos 80 acabou explodindo. Você ganhava muito dinheiro, mas os alimentos eram escassos, que fazia o preço dos alimentos subirem. Logo o dinheiro foi perdendo seu valor e aquele modelo inicialmente promissor começa a apresentar muitas resistências. Isso gerou alguns protestos que foram reprimidos de forma agressiva e militar pelo governo, que acabou por estagnar as reformas e o progresso na China. Esse evento foi popularmente conhecido como Tiananmen, ou Massacre da Praça da Paz Celestial, que foi um protesto pacífico dos estudantes, teve uma repressão militar por parte do governo e isso pegou muito mal. Mas durante o ano de 1992, as reformas foram revividas durante a viagem de Xiaoping pelo sul da China. Essas viagens foram responsáveis pela ressuscitação dessas reformas e do progresso posterior da China. Então hoje a China industrial que nós vemos, tudo veio de lá do começo das reformas implantadas no primeiro plano quinquenal da China. Se você não sabe o que é isso, pesquisa aí no Google, mas basicamente de 5 em 5 anos, o atual presidente, o comandante, o supremo da China define as metas do governo. E boas metas com uma boa gestão, passando pelas dificuldades, conseguiram construir a China que nós temos hoje.